Olá, gente querida! Hoje é o dia 11 de junho e a igreja celebra nesse dia a memória de um santo muito especial, mas infelizmente bastante esquecido. Trata-se de Barnabé, filho da Consolação. Ele nasceu na ilha de Chipre. Foi ele que apresentou Paulo à igreja de Antioquia da Síria. Vocês recordam que depois do episódio do caminho de Damasco, Paulo foi para Tarso, na Cilícia, na Ásia Menor, e ali permaneceu. Barnabé então foi buscá-lo, o trouxe para Antioquia da Síria, e depois os dois partiram em missão, praticamente na primeira viagem missionária, segundo o exemplo e segundo o esquema dos Atos dos Apóstolos. É Barnabé o líder da primeira viagem missionária. Eu gosto sempre de dizer que há alguns santos que são meio injustiçados. Eu creio que Barnabé é um destes, um grande santo, um grande missionário, mártir da igreja. Provavelmente sem Barnabé não haveria Paulo de Tarso, não haveria São Paulo apóstolo, o apóstolo dos gentios. Então é muito importante a missão de Barnabé. E a liturgia de hoje nos oferece um texto que é de Mateus capítulo 10, versículos 7 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, pois de graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele, até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, Lucas chama Barnabé de apóstolo. Obviamente é no sentido lato, é no sentido amplo da palavra, no sentido verdadeiramente etimológico. Inclusive, a raiz da palavra apóstolo significa enviado, missionário. Então, Barnabé é apóstolo, juntamente com Paulo, neste sentido de ser missionário, de ser um enviado pela igreja, especialmente pela igreja de Antioquia da Síria. Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo são enviados em missão. O texto de Mateus capítulo 10 faz parte do discurso missionário de Jesus no Evangelho de Mateus. E o que é que Jesus diz? Primeiro, ele cita a palavra caminho, em vosso caminho. Nos evangelhos, especialmente no Evangelho de Lucas, o caminho é a metáfora da grande tarefa missionária da igreja. Jesus está sempre no caminho, especialmente depois dos anúncios da paixão e da subida para Jerusalém. No Evangelho de Lucas, o evangelista São Lucas dá 10 capítulos do seu evangelho para narrar esta subida de Jesus a Jerusalém,
Por isso Jesus está sempre a caminho, no caminho. E o caminho se tornou uma metáfora, uma imagem para falar do cristianismo. O seguimento de Jesus, o movimento de Jesus, às vezes era chamado simplesmente de o caminho. Então, em vosso caminho significa na missão, no trabalho pastoral missionário, na tarefa apostólica. O que é que os apóstolos, o que é que os missionários cristãos devem fazer? A primeira coisa é anunciar a proximidade do reino de Deus. Esta força bela chamada reino de Deus, em primeiro lugar, é dom de Deus. O reino é dom, é graça, provém do alto, provém de Deus. Mas o reino de Deus também precisa ser explicitado, pregado, tornado presente, edificado, testemunhado. Neste sentido, o reino de Deus de alguma forma também é tarefa missionária, tarefa humana. O reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus não é um tempo. O reino de Deus é uma experiência da novidade inaudita de Deus, a novidade absolutamente generosa, fecunda e nova que Deus oferece a quem se abre para fazer a experiência de Deus em Cristo Jesus. Então está começando o tempo messiânico. Os tempos messiânicos são caracterizados pelo anúncio do reinado de Deus, a soberania de Deus sobre todas as dimensões da história, sobre as vidas pessoais, sobre as comunidades, sobre a mente, sobre a vontade, sobre as decisões, sobre os pensamentos. Tudo deve estar formado e informado pelo reino de Deus. O reino de Deus se torna a grande experiência a tomar parte na vida das comunidades, a organizar vida nova, experiências novas, um testemunho novo, um comportamento novo, um relacionamento novo em família e em comunidade. Então a primeira coisa que os apóstolos devem fazer é testemunhar e anunciar que esse poder de Deus, essa soberania de Deus, essa autoridade de Deus no mundo está muito próximo. Segundo, um cuidado todo especial com os enfermos, com os doentes e endemoninhados. Não sei se vocês já perceberam, Jesus gasta muito tempo da sua atividade missionária com os enfermos, com os doentes, visitando, curando, levando uma palavra de conforto, transformando vidas. Então a segunda grande coisa é curar os doentes, ter uma presença qualificada na vida das pessoas doentes. Terceiro, Jesus agora dá orientações sobre o estilo de vida dos missionários. Qual é a orientação precisa de Jesus? O despreendimento, o espírito de pobreza e a confiança absoluta na providência de Deus. Ir em missão despojados, despreendidos, sem colocar nas coisas, nos esquemas, em nós mesmos, nas mediações, todas as nossas seguranças. Não. Confiar em Deus e com criatividade, o Espírito Santo vai mostrando quais são os caminhos, o Espírito Santo vai mostrando como se podem superar os desafios, os sofrimentos, as labutas, as dificuldades. É muito importante esse espírito de pobreza e de despreendimento. E, finalmente, o texto se conclui falando sobre a hospitalidade. É bem verdade também que os evangelhos falam da não hospitalidade. Nas cidades ou nas casas, as cidades ou as casas que acolherem a pregação, o evangelho de Jesus, bênçãos e bênçãos, graças a Deus. Será de fato uma grande experiência da soberania de Deus quando uma família, quando uma comunidade adere, aceita, acolhe a pregação do evangelho. Mas é importante fazer atenção que há a possibilidade de aquela casa, aquela família, aquela comunidade não aceitar o shalom de Deus, não aceitar a pregação da palavra. Paciência. Se aquela casa não for digna da paz que é proclamada, que a paz volte para vós, de Jesus. Minhas irmãs, meus irmãos,
Olhando, portanto, para Barnabé, o grande missionário, apóstolo, amigo de Paulo, coordenador da primeira viagem missionária, nós somos então convidados a assumir esse espírito missionário. Mas eu diria mais, eu queria deixar esse ponto para a nossa oração. Barnabé foi mediação na vida de Paulo. Barnabé foi uma ponte que conduziu Paulo a Cristo Jesus e à igreja. Barnabé conduziu Paulo à comunidade de Antioquia da Síria. Nossa pergunta, então, para a nossa oração, para a nossa meditação. Quem é ponte? Quem é mediação? E nós somos ponte, mediação para que os outros façam também a experiência de Deus. O nosso testemunho possibilita que as pessoas experimentem Deus ou impede, emperra e dificulta? Paulo foi trazido de Tarso para Antioquia da Síria e depois foi conduzido em missão pelo mundo afora. Tudo isso fez Barnabé. E nós? Como anda o nosso trabalho mistagógico? Barnabé foi mistagogo, pedagogo da fé, conduziu Paulo pela mão. E nós? Que pedagogia da fé nós exercitamos? De fato, somos mistagogos para ajudar e conduzir outros irmãos, outras irmãs na mesma fé que nos une? Reflitamos e rezemos um pouco sobre essa pergunta. O nosso testemunho de cristãos é mistagogia? É ponte? Conduz outros irmãos à experiência de encontro com Cristo? Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, domingo, dia do Senhor, se Deus nos permitir.